Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Wada One Me Foundation. Aqui a gente fala sobre diferentes assuntos e estamos aqui hoje com o Felipe Antunes, um convidado super especial. Ele é sócio e fundador da Doare. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite, aceitar o convite da Fundação. É um prazer te receber aqui e conhecer um pouco mais da sua história. Eu que agradeço pelo convite aí, pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouquinho da nossa história aqui da Doare, né, a nossa trajetória e o que a gente vem fazendo aí no Brasil. E agora também estamos indo para fora do Brasil aí levando a nossa tecnologia. Boa. Conta um pouquinho sobre você, de onde você veio, da onde a sua carreira um pouco para você chegar até a ideia da Doare e a Doare. Legal, legal. Eu sou carioca, mas já saí do Rio faz bastante tempo. Morei 15 anos no interior de São Paulo, Guaratinguetá, e acabou que hoje eu tenho meio que uma dupla cidadania ali, eu me considero guaratinguetaense, a família da minha esposa é toda de lá, meus pais moram lá, então a gente tá com um vínculo muito forte ali. E, e aí, a partir acho que a minha trajetória mesmo começou com carreira, né, no terceiro setor, começou em Guaratinguetá. Então comecei como muitos, né, a princípio fazendo voluntariado, assim, em organizações. Eu também sempre fui muito engajado com movimentos religiosos, assim, e acabava sendo lideranças religiosas ali dentro da igreja, fazendo eventos e tudo mais. Uhum. E eu acho que é aí que veio a minha paixão pela área do terceiro setor, né, por organizações sociais. E eu lembro que no começo, com um amigo meu chamado Eliandro Viana, ele me convidou para ajudar de uma forma mais contínua numa creche que atendia crianças nas comunidades. Ele falou: "Pô, Felipe, vem aqui, cara, começa a me ajudar". E eu já tinha uma grande facilidade, assim, com gestão, administração e tudo mais. E ali, cara, eu acho que foi quando começou. Isso eu tô falando há 20 anos atrás. Acho que tudo começou ali. Eu comecei a olhar para um lugar: "Caramba, meu, acho que tem um chamado aqui, uma coisa mais profunda para mim nesse Uhum. lugar". E a coisa foi desenrolando, né. Então, eu lembro até que o Eliano me apresentou para um outro amigo, eu cheguei para ele e falei: "Cara, eu quero profissionalizar o terceiro setor". Tipo, esse é Uhum. meu sonho grande, assim, no Brasil, né. Só que na época eu não tinha noção que o terceiro setor já era pô, tinha muita gente incrível, né, Uhum. cara. Mas a sensação é que ainda tinha a mensagem era: "Pô, tem muita coisa pra fazer e eu quero contribuir com isso no Brasil". E é isso, cara, eu cheguei até aqui, estamos aí com a Doare, ano que vem vai fazer 15 anos de empresa, né. E a Doare, a gente, surgiu com num tempo onde o processamento de pagamentos online não existia, então as doações eram feitas muito no offline. Explica um pouquinho de como funciona, né? Então, uma ONG, uma fundação, tem uma dor, uma proposta de valor, e aí qual era o problema que eles tinham, né? E como é que vocês resolveram? Perfeito. Eu acho que a maior dor das organizações, e continua sendo, é receber doações, receber recursos, gerar uma sustentabilidade financeira. Na época, isso acontecia muito no ambiente offline, praticamente não tinha organizações recebendo doações online, então pagamentos digitais não existia isso. E a gente entendeu que, cara, a a dor do futuro, inclusive, seria doações online. A gente Uhum. saiu na frente nisso. Então, a gente criou uma solução, a princípio foi um marketplace, onde as organizações poderiam criar uma página, uma landing page ali dentro com um template da própria Doare. E a gente já entregou naquela época processamento, de pagamentos em diferentes formas, boleto, cartão de crédito, doações pontuais e recorrência, cara. Uhum. A Doare foi uma das primeiras a integrar com o sistema da Braspag de recorrência. Fomos um dos primeiros a Stripe quando chegou no Brasil, Uhum. né, que para quem não conhece são gateways de pagamento, né, que processa pagamentos digitais. Então,
a gente não só foi precursor no terceiro setor, no processamento de doações, mas no processamento de pagamentos digitais como um todo no Brasil. Legal. Então, assim, eu sou um CPF, eu eu sou impactado por algum tipo de campanha ou de proposta para ajudar, e aí eu entro no site desta empresa, desta ONG, que está baseado na Doare, Exatamente. decido como eu vou doar, se é por mês, se é uma vez só, e faço ali a transação. Exatamente. As organizações sociais, no geral, empresas também contratam a nossa solução e é uma solução plug and play. Ela tem uma página ali, tem um botão de doação, ela pode plugar esse, a gente chama de Paybox, né? E aí ela efetua esses pagamentos através desse checkout, boleto, Pix, cara, hoje a gente processa moedas estrangeiras, né? Até criptomoeda a gente consegue processar. E a gente está falando de pessoas e empresas. Pessoas e empresas, tanto CPF quanto CNPJ pode doar para as organizações sociais. Aí é um serviço ongoing, né? Ela contrata ali, paga mensalidade, tem acesso a isso e ela consegue fazer programas, então, programa de apadrinhamento, programa de bolsas, né? Uhum. Por exemplo, muitas faculdades, universidades, às vezes tem ali um programa de bolsas para pessoas que não têm condições de arcar, por exemplo. Uhum. Então, tem uma série de modelos nesse sentido. E grandes campanhas, campanhas pontuais, né? Então, big de uma campanha, agora que a gente está na época de fim de ano, é muito comum, cara, as organizações fazerem uma série de campanhas. Então, a organização ela também pode utilizar a Doare de uma forma pontual, não necessariamente precisa ser o Quem tempo todo. promove são as empresas. Quem promove são as próprias organizações sociais e as empresas que contratam a gente. Boa. A questão de renúncia fiscal e incentivo E está esse, dentro dessa dinâmica ou só dinheiro direto assim, né? boa pergunta, boa pergunta. Esse tipo de doação que a gente está falando são doações diretas, né? No geral, não tem nenhum tipo de benefício fiscal para isso. Então, são pessoas mesmo, cara, estão doando sem ter o interesse ali, não o interesse, mas ter a expectativa de ter um benefício fiscal. Porque o benefício fiscal ele está atrelado a projetos que estão cadastrados em fundos específicos. Sim, É uma outra dinâmica de destinação de doações. legal. Acho que no começo todo mundo tropeça algumas vezes e tem algumas dificuldades, né? Você teria algum caso aí para contar pra gente de alguma coisa engraçada ou um tropeço que aconteceu com vocês e também ou um caso de sucesso, né? Tipo aquele primeiro caso que você fala assim, putz, estamos de pé, fizemos tudo aqui no bastidor. Boa, boa. Conta pra gente. Cara, eu acho que a grande sacada que a gente teve uns anos depois da fundação é que o modelo que a gente criou de marketplace não era um modelo que ia dar certo. Uhum, Foi um modelo que a gente conseguiu ali se conectar com as organizações sociais, entender um pouco mais as dores delas, e a gente praticamente pivotou o modelo de negócio e criou esse modelo de SaaS, uhum, esse checkout, né, de processamento de pagamento. Então não foi algo tão simples, né, mas foi algo que a gente começou a sentir demandado pelas próprias organizações. E por quê? Porque antigamente, quando a gente era um marketplace, a organização ela tinha um template que não era white label. Tinha a marca da Doare ali, então era uma coisa que a gente fazia para ela, e não era um formato que ela estava interessada. Ela falava, putz, mas eu quero ter a minha página, com a minha uhum, marca, com a minha estrutura. E aí a gente falou, puta, mas tá bom, tem um monte de organizações que já tem essa página pronta. O que a gente precisa, na verdade, é oferecer para ela um checkout de pagamento, uhum, focado em doações. Porque a experiência, e isso, cara, assim, muitas organizações não entendem, e se as organizações não entendem, que dirá as pessoas como um todo. uhum. Cara, a jornada de compra é completamente diferente da jornada de doação. A experiência da doação não é uma experiência de compra, né? Quando você faz um pagamento, você espera receber um produto ou um serviço. Quando você Uhum. faz uma doação, a expectativa é completamente diferente, Sim. né? Mas enfim, acho que essa foi a grande sacada ali, foi a grande virada
e a Doari é o que é hoje graças a isso. Então acho que foi uma visão assim de futuro que a gente. E aí, a partir disso, a gente começou a criar todo um ecossistema de soluções voltadas para a captação dentro da plataforma e também alguns outros serviços satélites que acabam funcionando junto, integrado assim. Mas tem algum caso específico? Legal. O primeiro cliente. Cara, eu acho que um dos casos mais legais, que aí foi uma outra sacada que a gente teve também, que foi o que a gente chama de sistema de embaixadores. Uhum. Há anos atrás a gente conheceu um modelo chamado P2P Fundraising, que basicamente é quando você faz com que o seu público ele se torne um embaixador mesmo da sua causa e peça doação por você. E esse público ele pode ser uma empresa parceira, pode ser voluntários e tudo mais. Isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil, cara, isso não era até então não era difundido. E aí, eu e o Rui, todo ano a gente ia fazendo alguns produção de conteúdo e tentando emplacar isso como uma tendência. Vocês como influencers. Como influencers. A Aham. gente, tipo, pro terceiro setor, né? Sim, sim. Gente, ó, isso aqui é tendência pro próximo ano, é tendência pro próximo ano. A gente ficou uns 7 anos assim, até que veio a pandemia. Então a gente já tinha esse produto pronto, e, cara, não emplacava no Brasil. A Aham. gente tinha dificuldade, pô, por que não emplaca e tal? Aí depois, óbvio, a gente foi entendendo. No modelo fora, ele funciona muito atrelado, por exemplo, a aniversário. Então, o cara vai fazer um aniversário, em vez de ele receber presente, ele fala: Ó, não me dê presente. Vou fazer uma campanha, eu quero que você doe para a organização que eu acredito, que eu apoio. Uhum. Cara, no Brasil isso não colava, tá ligado? Tiveram até iniciativas específicas de solução aniversário do bem e tudo mais, e que não colava. E aí a gente entendeu que esse modelo, na verdade, colava em campanhas. E o grande case de sucesso do sistema de embaixadores foi a campanha da Corona no Paredão, durante a pandemia da Gerando Falcões, do Uhum. Edu Lira, né? A gente desenvolveu todo o conceito da campanha, inclusive desenvolveu uma solução específica para eles, que foi o cestômetro. Uhum. Que em vez de você ali digitar o valor da doação e tal, você só vinha numa cestinha e você colocava o número de cestas que você Legal. queria. E Acho o que. Edu Lira toda sexta-feira ficava, sextou, sextou, Aham. sextou. Veio desse conceito que a gente desenvolveu, foi uma solução do Ari, do cestômetro. Mas o sistema de embaixadores foi um marco, cara, porque a campanha, qual que é o conceito, né? Tinha uma página de campanha principal, e junto com essa campanha principal, tinham mais de 2.000 páginas ao mesmo tempo, de grandes empresas e influências, e pessoas e tudo mais, captando ao mesmo tempo, cara. A capilaridade, assim, é absurda. Legal. Então, foi uma campanha que bateu o recorde, né? Eu acho que ultrapassou 70 milhões. Obviamente, não só de processamento de doações ali com a Doari, porque eles também receberam doações corporativas e tudo Sim. mais, né? Mas a campanha como um todo, essa capilaridade na execução da campanha, foi através do sistema de embaixadores que a gente forneceu em cima desse conceito de P2P Fundraise. Então, acho que eu diria que Legal. foi um dos grandes cases assim, nossos da Doari. E a capacidade da infra da Doari estourou na pandemia? Porque eu imagino que o volume de acesso foi gigantesco de uma hora para outra, Boa, né? boa, cara. Isso aí a gente teve umas experiências assim bem emocionantes. E Imagino. aí eu vou te falar, não na Corona no Paredão, na verdade, na pandemia teve aquela coisa muitas lives, né, pedindo Uhum. doações e tal. E a gente fez as principais lives. Então, com vários artistas e tal, entrava no YouTube ao vivo, QR Code. Cara, foi uma loucura. As primeiras lives foi extremamente desafiador, porque a gente, cara, acho que ninguém esperava o Sim. que aconteceu ali em termos de volume de doação. Cara, é recorde, assim. Inclusive, a galera mais estudiosa de filantropia no Brasil, cara, ficou abismada como brasileiras, empresas se engajaram ao longo da pandemia, foram bilhões assim movimentados como nunca antes na história. Então assim, ninguém estava preparado para aquilo, mesmo a Doari estando na ponta, cara, também foi uma coisa surpreendente pra gente. E então nas primeiras ali a gente teve que refazer infra, estruturar e tudo mais, né?
E aí beleza, tomamos umas 2 porradas ali, aí já era, aí É. pegamos o jeito e fizemos acontecer e foi muito bom, porque hoje a gente tá super seguro para lidar com qualquer tipo de campanha, assim, no Brasil, qualquer tipo de volume, número de acesso, a gente tem bastante segurança, vira e mexe, dá uma estourada. Agora mesmo a Ação da Cidadania tá com uma campanha de Natal linda, linda, linda no YouTube. Legal. Então passa ali aquele anúnciozinho do YouTube, né, e tem o QR Code, tu bate o QR Code ali e já cai direto numa landing page deles, Uhum. dessa campanha de Natal. E para quem não conhece, a Ação da Cidadania faz um trabalho muito forte de combate à fome no Brasil, né? Então, enfim, é isso. Eu fiz a campanha de captação de recursos na pandemia para o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Hum, E foi um desafio gigantesco, né? Porque o lockdown foi ali no começo de março, né? E aí eu estava em casa, eu estava fazendo consultoria, e aí me ligaram do Hospital das Clínicas falando assim: eu preciso agora começar uma campanha de captação. Me diz o que precisa, que a gente vai fazer. A gente levantou tudo em uma semana, cara. Equipe para fazer, infraestrutura, e foi muito desafiador, né? Porque infra para receber doação não existia praticamente. Eu lembro que a gente contratou uma plataforma, não vou lembrar o nome agora, mas que as primeiras semanas caía, voltava, foi super complexo a questão de gestão. Mas eu estava escutando você falar assim, e você falou, o brasileiro é muito, gosta de doar, gosta de ajudar, mas na minha opinião é muito mais, o brasileiro, pode ser o cidadão do mundo também, é muito movido a tragédias. Então eu imagino, ninguém gosta de ficar esperando uma tragédia, né? Então, mas quando tem, como no Rio Grande do Sul, a própria pandemia, Brumadinho, as pessoas vão lá e doam o que dá para doar, o que não dá para doar. Por outro lado, eu imagino que tem uma recorrência muito baixa. É, faz sentido o que eu estou falando? E, faz e como é que total, a gente conseguiria, pela sua experiência, melhorar a recorrência? faz total sentido. E eu acho que assim, não só no Brasil, mas em outros países também, cara, catástrofes, né, tragédias, acaba tendo um poder de mobilização das pessoas e a gente vê, aflora mesmo essa humanidade mais profunda, a solidariedade das pessoas. Eu acho que isso é normal, né. O que eu vejo de diferença na cultura brasileira é que enquanto outras culturas têm uma profundidade maior com a relação com a doação, aqui no Brasil eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir. Uhum, Então o brasileiro ele não tem tanto esse costume de apoiar estruturas continuamente. Tem até um amigo meu, né, o João Paulo Vergueiro, que foi da BCR, e esses dias ele até fez uma publicação, saiu uma pesquisa no setor, né, falando sobre o perfil do doador brasileiro e tudo mais. E às vezes as pessoas acabam esquecendo de alguns formatos de doação. Então, quando você faz um levantamento, você percebe que o brasileiro ele doa com muita frequência, assim, cara, pedinte no sinal. uhum. O cara vai lá comprar um Mentos. Tem uma amiga minha que tava falando esses dias pra mim, cara, eu entro no carro do meu pai, tem trocentos Mentos lá, meu pai, pra quê? E ele só compra porque ele quer ajudar, tá ligado? Então, tem muito disso. Sim. Tem muito disso. Porém, tem também a questão das doações para projetos religiosos, então acaba às vezes essas pesquisas elas não cobrem por completo tudo isso, sabe. Ou não se comunica tão bem. Então assim, fato, o brasileiro ele é um povo solidário, Sim. na minha visão é um povo solidário. O desafio é justamente o que você falou, como que a gente consegue transformar isso em recorrência, né? Como que a gente consegue fazer isso, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito conceito do give back, principalmente atrelado à universidade, né, à comunidade. Cara, a gente não tem isso forte no Brasil. Uhum. E outra coisa também, cara, nos Estados Unidos e na Europa, você vê a doação,
ela é corriqueira em tudo quanto é lugar. Você desce, assim, o prédio, tem uma vendinha, tá pedindo doação. Você entra numa loja de galeria e tal, os caras estão pedindo doação no microfone, cara. Sim, É o tempo todo pedindo doação e ninguém se incomoda, faz parte. Então, eu acho que o grande desafio no Brasil é justamente a gente ter, essa capilaridade onde a doação faz parte do cotidiano como qualquer outra coisa, assim, sabe. Você ter oportunidade para doar o tempo todo, em vários estabelecimentos, onde quer que você transite, entendeu. sim. Acho que falta um pouco também o contato do eu doei, para onde foi a grana, a gente sabe, mas o que fizeram com a grana, né, de prestar contas. E não existe a cultura de eu doei, dificilmente eu vou lá no site ver o que aconteceu, ou na rede social. Também é uma questão cultural que poderia ter um caminho diferente para poder ter mais efetividade. Eh, mas é o que você falou, acho que é tudo muito novo, né. É. Cara, no geral, as organizações que estão mais estruturadas, cara, elas têm uma estrutura de transparência muito boa, assim. Sim, sim. Então, de prestação de contas, tem documentação. O que às vezes eu percebo é que o desafio é você simplificar essa comunicação. Então, a maioria das organizações, ela tá ali com uma prestação de conta num PDF, num relatório. Isso a empresa também faz a mesma coisa, Sim, sim. né, então até para acionistas e tal, mas aí é outro público. Mas enfim, é aquela coisa chata, páginas e tal, pode até ser bonito, mas pô, são poucas hoje que têm a sacada de fazer uma prestação de conta mais digital ali, sabe, rápida, no Insta e tudo mais. Um formato mais palatável, né. É, Exatamente, de você, pô, conseguir acompanhar na palma da sua mão, como você está acompanhando outro tipo de informações, entendeu. Então tem algumas que estão tendo essa sacada, estão saindo na frente e estão fazendo um trabalho bem legal, assim, de prestação de contas. E ágil também, sabe. sim. Agora mudando um pouco de assunto, você falou do Rui, que é teu sócio. Sim. Como é que vocês se conheceram? E eu não sei se você já tinha sócio antes, já teve antes da Doare, mas como é que foi essa questão de a gente conversou ali um pouquinho antes de começar a gravar, vocês se conheceram quase que ao acaso, por uma pessoa que Em comum. conhece os 2 e falou: "Cara, vocês têm que se conhecer". Como é que foi isso? Como é que foi esse encontro? E como é que é ter um sócio para dividir as decisões e quem toca o quê? Como é que vocês trabalham? É, eu acho que todo mundo fala, né, cara, quem tem sócio é como se fosse uma relação de casamento, né. Sim, sim. E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu já tive outros sócios, eu já tive até loja de comércio no shopping. Eu também, junto com essa loja de comércio no shopping, eu já tinha, eh, essa veia do empreendedorismo social, e aí eu montei uma filial de uma organização aqui de São Paulo, ah, no em Guaratinguetá, e depois acabou que deu tão certo que eu fiquei meio que à frente da organização junto com o Thiago, que era o fundador. E e aí, cara, eu já tive essas relações com sócios, é sempre muito desafiadora, né, acho que tem, como todo empreendedor tem os seus egos, suas vaidades, né, mas a minha relação com o Rui, acho que é um pouco inexplicável, cara, porque nós somos muito diferentes, Uhum. muito diferentes. Eu conheci o Rui através de uma amiga, que na época namorava ele, e o Rui, ele teve essa ideia da Doare, então, cara, putz, acho que o futuro tá aqui, processamento de doações online, e junto com o nosso outro sócio, que hoje ele não é atuante, tá em São Francisco, trabalha no Google, falou: "Cara, é isso, a gente precisa fazer". Só que nenhum deles tinha nenhuma noção, não vou falar nenhuma, mas assim, não tinha vivência, não tinha experiência com organizações sociais, Uhum. no terceiro setor, não sabia muito bem como as coisas funcionavam. E essa minha amiga falou: "Cara, vocês têm que conhecer o Felipe, porque ele tá na mesma vibe, é um cara também super conectado, né, tem essa visão de tecnologia e tem esse background do terceiro setor". E aí foi quando a gente se conheceu, se conectou e fez todo sentido, cara. Uhum. Nos primeiros anos da Doare, a gente acabava ficando meio que no malabares ali como empreendedores, tipo, tocando outros negócios junto com a Doare.
E aí até teve uma certa oscilação, teve um tempo que o Rui ficou mais à frente, eu me retirei um pouquinho, e aí voltei na nossa jornada. Mas, cara, a nossa relação é muito boa mesmo. A gente tem visões, competências e habilidades complementares, tem experiências de vida completamente diferente. O meu sócio, ele é muito de uma questão mística e tal, tal, tal. Eu já sou um cara muito racional, pé no Legal. chão. E, cara, enfim, eu tenho também uma relação de fé bem profunda, mas a minha fé é, digamos assim, um pouco mais tradicional, Uhum. sabe? E então é muito legal poder conviver com um cara como o Rui, porque eu aprendo muito, cara. Sim. Eu aprendo muito com essas diferenças. E pro que a gente faz, cara, pro que a gente faz, eu acho que não teria uma conexão mais forte e mais produtiva como a nossa. Porque pensa você que, cara, a gente está falando de centenas de organizações no Brasil com lideranças com diferentes backgrounds, cara. Desde as Sim, mais verdade. conservadoras, desde as mais com posições políticas, né? Tô falando das pessoas, não das Claro, claro. organizações, né? Com visões religiosas e tudo mais, diferentes causas sociais, meio ambiente, educação, enfim, uma série de coisas. E, cara, como a gente dialogar com isso? E a gente, às vezes, tem as nossas tensões internas, Claro. né? De falar, não, cara, isso aí não tá sendo, não tá prezando pela pluralidade, pela diversidade, pela inclusão, isso aí tá meio com viés pra cá. Então a gente mesmo, eu e ele, Uhum. a gente tem essas tensões que acaba, tornando a Doar, eu acho, uma cultura muito forte nesse sentido, sabe? É difícil. Todos temos sócios, namorados, namoradas, filhos, e qualquer relação. é, Eu também tenho sócio, assim, a minha relação com ele é super legal, super divertida, pragmática. A gente também tem uma diferença grande de idade, e isso também é um desafio, mas que se você enxergar como positivo, né? A experiência de tempo e o que aconteceu nesse tempo versus a novidade, né? Do jovem, eu acho que tem um equilíbrio muito legal também. Uma outra questão aqui que eu fiquei pensando, em que momento vocês falaram, deu certo? Porque você falou, putz, em algum momento eu estava mais trabalhando em outro lugar, o Rui também, e aí existe um momento que você fala, putz, deu certo, vou focar só nisso aqui. Teve algum momento específico, uma decisão, uma ousadia? Boa, Conta pra gente. boa. Eu acho que tem dois marcos importantes aí. O primeiro foi quando a gente passou num programa de aceleração em Floripa. E aí foi um momento que o Rui decidiu entrar de cabeça com tudo full time na Doare. Então ele saiu do Rio de Janeiro Uhum, e se mudou para Florianópolis, junto até com um grande amigo nosso que foi sócio também, mas faleceu num acidente de carro, infelizmente. uhum, O Lucas Peregrino, cara excepcional. Ele era o cara da tecnologia ali, o desenvolvedor que metia a mão na massa. E ele, com o meu sócio, meio que, cara, foram pra Floripa, moraram junto, fizeram tudo acontecer. Então acho que esse foi o primeiro marco. Programa de aceleração, pô, conseguimos investimento e a coisa começou a se desenvolver num ritmo mais acelerado, digamos assim, e estruturado ali. Ainda num modelo totalmente enxuto, poucas pessoas trabalhando ali com a gente, né? E aí depois o segundo momento foi essa curva de amadurecimento da Doare depois de, acho, quase 2 anos com eles lá em Floripa trabalhando full time. uhum. E aí foi quando eu voltei pra Doare, e aí também entramos, cara, full time, vamos fazer acontecer, e aí pronto, cara, eu acho que foi a grande virada aí da nossa trajetória. A gente conseguiu conquistar, pô, um número expressivo de organizações sociais, tanto organizações gigantes quanto organizações pequenas, e a coisa foi começando a funcionar, né? Questão de monetização, o modelo do negócio, porque a Doari tem diferentes tipos
de formas de monetizar, né? Então a Uhum. gente é um SaaS, então tem a receita recorrente, tem as taxas de processamento das doações, então isso já, logo lá atrás, quando a gente desenvolveu o modelo, a gente enxergou isso, quando a gente criou um modelo do checkout, né? E aí depois a gente foi vendo que as organizações tinham uma carência muito grande em termos de serviço, de construção de landing pages personalizadas. E aí Uhum. foi o outro diferencial que a gente emplacou, que aí, inclusive, as landing pages foi com as landing pages que surgiu o sistema de embaixadores, que a gente conseguiu automatizar em escala e conseguir criar milhares de páginas ao mesmo tempo ali e personalizada para cada organização, sabe? Perfeito. Mas aí foi isso. Tá. Eu não sei, vamos falar um pouquinho de. Eu vi que os números são bem impressionantes, né? Tá no site. 320 milhões captados. Conta um pouquinho assim, a minha dúvida assim, qual é o setor que mais é, tem receptividade para as pessoas doarem? Tipo, o que que as pessoas gostam de doar mais? Para quê? É, como é que. Primeira pergunta é essa aqui, depois eu vou. Boa. Eu acho que essa sua pergunta tem relação direta com o perfil cultural do brasileiro. Aham, E as causas que mais sensibilizam são as causas que acabam mobilizando mais doações, né? Então, causas de combate à fome, causas que trabalham com pessoas em situação de rua. uhum, Então, acaba que isso toca na gente, né? Crianças também é bem, pô, é muito forte. Então, os projetos que envolvem algum tipo de acolhimento de crianças e tal, mobiliza muito. E pet, né? Pets é sucesso. Pet tá cada vez mais sucesso, é, assim, tem surgido, acho que até no meio corporativo mesmo, né? Uma série de empreendimentos voltados para pet sim, e no setor de doações não é diferente. Eu acho que acompanha porque ela está associada à cultura, né? Comportamento. sim. Teve algum segmento que apareceu do nada assim, e falou assim, caramba, que novidade, que alguma surpresa assim? Boa pergunta. Cara, um dos segmentos que a gente vem atendendo e vendo que tem crescido são diferentes tipos de religião como um todo. Muitas religiões acabam tendo uma questão bem específica com a relação da oferta, do dízimo, e, e é delicado, né? Porque tô falando das lideranças religiosas sérias, né? Uhum, Que a preocupação é não transformar isso numa dinâmica de mercado, né? sim, E aí, quando você também fala sobre uma facilidade no processamento de doação, no pedido de doação, então tem algumas barreiras culturais ali que as pessoas ficam um pouco ressabiadas. Mas a gente está vendo que isso está mudando. Nunca foi uma área que a Doare mirou, investiu e tal, mas isso de forma orgânica tem acontecido. uhum, Então, para a gente é um pouco novo, surpreendente, e a gente está vendo isso com um grande potencial, o setor mesmo setor religioso como um todo, né? sim. Como é que é a divisão de doação de empresas de pessoas, assim, 30% para um, 40 para o outro, em volume, né? Putz, eu não tenho esse Não? número, não tenho esse número de Tá. cabeça, não. Mas o que eu posso falar é que acho que é uma coisa meio que óbvia. É, o volume de organizações, de doações por CPFs é muito maior, Uhum, mas o ticket médio de empresas é muito maior. sim. Então você tem um volume menor, mas você tem um ticket maior, né? Mas também tem muitos comércios locais que se comprometem com doar, sabe? Sim. Então, por exemplo, sei lá, você tem uma iniciativa lá na Maré, favela da Maré no Rio de Uhum, Janeiro, né? Cara, eles conseguem às vezes mobilizar os comerciantes e às vezes são doações de R$ 100, cara, de um comerciante ali local. Então, se as organizações elas conseguem conquistar o seu entorno, meu,
é quem às vezes financia mesmo o projeto, sabe? Quem tá Sim. vendo ali acredita. Então, às vezes, os próprios comerciantes locais fazem pequenas doações, é um CNPJ, mas Aí vê o impacto movimento. do lado dele, né? Exatamente, Que é o que a gente estava falando, talvez seja o melhor dos mundos, né? Você exatamente. sabe, tá vendo ali o Não precisa buraco, de a prestação de creche. contas, porque é o Exatamente. tempo todo ali com ele, tá, É verdade. debaixo do nariz dele, É um né? insight bom. É, E como é que vocês se divulgam? Como é que é boa, o. Como é que as pessoas ficam sabendo de vocês? legal. Cara, eu acho que o primeiro ponto que a Doária acaba tendo um posicionamento B2B, né? Então a gente se comunica com as empresas, com as organizações sociais, então com os gestores, né? A gente não se comunica, não que não se comunica, mas a gente não desenvolve uma estratégia para B2C. Sim, claro. Então é muito em cima desse público. Aí o que a gente faz? A gente tá presente nos principais eventos, né, cara? A gente está muito bem posicionado nos principais eventos de filantropia do Brasil. É... São eventos tipo feira? Ou são eventos proprietários Isso, dos alguns, por projetos? exemplo, a gente tem o FIFE, que é um festival de filantropia e abarca vários setores da filantropia como um todo. Então não é só doações. Você vai ter organizações e empresas falando sobre diversas temáticas dentro da área do terceiro setor, Uhum. né? Aí a gente já tem um mais segmentado que é o Festival da BCR. A BCR é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e aí já é focado em doações. Entendi. Então, são conferências mesmo. A Doari está presente ali, cara. A gente monta um puto stand, Legal. faz painéis e tudo mais. E agora a gente também está no movimento de internacionalização. Então, a gente estabeleceu uma parceria muito legal. A gente já vem com a parceria há muito tempo com Melhores ONGs. Só que no México a gente se tornou co-realizador e está levando Melhores ONGs para o México. Então, a primeira edição vai acontecer nesse ano de 2025 Uhum. com a Doari co-realizadora. Foi uma estratégia que a gente encontrou de chegar no mercado mexicano já nesse lugar de falar, puxa, já estamos entregando um valor incrível, porque Sim. esse ano, normalmente o prêmio aqui no Brasil ele acontece agora, no fim do ano, né? Foram semanas atrás. E, cara, que delícia é essa premiação, porque é muito diferente da relação de fornecedor e cliente, Uhum. sabe? É uma relação que você tá ali reconhecendo, cara, Legal. sabe? E aí você entrega mesmo uma premiação, tá todo mundo sorridente, alegria, Faz bem, né? abraço maravilhoso. Eu falei, nossa, eu quero só ter esses momentos, sabe? E aí foi, enfim, então acabou que a Doari também encontrou essa forma de chegar no México com uma relação muito positiva com as organizações mexicanas. Então você já quebra várias barreiras e já entra mesmo num lugar bem legal. Então a gente está bem confiante com essa entrada no México. E a gente também tá com o escritório em Miami, Uhum. pensando também em começar a atender os Estados Unidos. A gente já fechou o nosso primeiro contrato bilíngue nos Estados Unidos, mas está bem Legal. tateando assim. No México a gente já está com uma estratégia mais definida. O produto é o mesmo. O produto para o México é o mesmo, Uhum. o produto para os Estados Unidos ainda a gente tá avaliando. Produto, às vezes até a gente cogita até a possibilidade de criar uma nova marca para o mercado americano, quase como porque a gente ficou um tempo lá, eu e o Rui, né? Uhum. Eu, eu fui para lá no ano passado, morei o segundo semestre lá um tempo. A princípio eu fui como um movimento de vida meu mesmo. E aí chegando lá, eu comecei a enxergar uma série de oportunidades. E aí conversei com o Rui e falei, cara, vem pra cá, mano. Vem pra cá. E aí a gente participou de um programa de aceleração lá da Manatec, Uhum. que uma iniciativa que está debaixo de um grupo de um bilionário lá, que é o Mosh Maná, que está revitalizando toda a parte central de Miami, Wynwood, enfim, Uhum. para quem conhece sabe da relevância que esse cara tá lá. E para a gente foi riquíssimo, porque a gente enxergou o sul da Flórida como um hub para as Américas e também para a Europa.
Legal. Então, estrategicamente, assim, pra gente, tá sendo muito legal estar conectado lá e essa entrada, por Miami. A gente sabe que muitas startups, brasileiras, empreendedores brasileiros, mira muito Vale do Uhum. Silício, ou lá a região de Boston, né, e Austin também tá bombando muito. Miami é meio que fora de rota, mas para o nosso modelo de negócio, a gente tá entendendo que essa conexão entre as Américas, a partir ali do sul da Flórida, pode ser bem produtiva para os próximos anos de crescimento nosso. A Flórida está investindo muito em ser um polo de tecnologia, inovação, negócios. Exatamente. Faz todo sentido, né? Essa conexão que você está falando como hub, porque tá perto de todo mundo, né? É. E facilita. E aí, pessoalmente, inclusive, foi a opção dessa questão da ponte aérea, Miami, São Paulo, ter essa facilidade de estar aqui, tanto em termos profissionais como pessoal também, de estar próximo da família, né? Então a gente tá apostando bastante isso aí para os próximos anos, esse crescimento e internacionalização para a América Latina. Boa. Fora a internacionalização, tem algum outro projeto para frente? Cara, Um produto novo? a gente tá com uma visão agora na Doare, porque o nosso foco sempre foi muito esse processamento de pagamentos e gestão de relacionamento com o doador. Mas a gente não tinha todas as soluções integradas na plataforma. Normalmente a gente disponibilizava APIs para plugar, por exemplo, em ferramentas de CRM de terceiro, né? Eh, E-mail marketing e tudo mais. E o que a gente está entendendo? Que a grande maioria das operações de captação específica, por que eu estou falando operação de captação? Porque você tem as organizações sociais que ela tem uma série de setores. Tem Uhum. organizações, cara, com gigantes, com mais de 100 pessoas, 200 pessoas. Gigante, estou falando no terceiro setor, Não, né? 2.000 pessoas. Você tem organizações muito grandes que aí, cara, ela tem um setor específico de captação de recursos. E mesmo as organizações médias, assim, elas acabam tendo um setor específico de captação. E ela acaba dependendo, às vezes, de um setor de marketing, acaba dependendo de outros setores, para ela conseguir, por exemplo, criar a comunicação dela ali. E o que a gente está percebendo? Se a gente simplificar isso e trazer as soluções para dentro da plataforma, então não precisa ser uma ferramenta de e-mail marketing incrível, mas se você tiver o básico ali de uma automação para criar uma régua de comunicação automatizada, Uhum. né? Um CRM que você traz ali alguns indicadores de sucesso bem bacana em relação. A gente já tem algumas coisas assim, mas a gente vai evoluir muito e vai apostar nisso para os próximos anos em termos de modelo de negócio. Investir nesse conceito de CRM dentro da plataforma. Então a gente está com uma visão é, voltada para all-in-one. Uhum. Hoje, dentro da plataforma, a gente tem diferentes tipos de formato de captação. E que nós somos os únicos que temos isso, né? Pelo menos no Brasil. Então, você consegue ter, dentro da plataforma, uma landing page específica para fazer um leilão beneficente, Uhum. uma rifa, né, um sorteio, você vender tickets de eventos Uhum. beneficentes, tudo dentro da Doare. Entendeu? Entendi. Então o cara não precisa contratar uma empresa de venda de tickets, um aplicativo ali Uhum. para fazer. Ele já consegue fazer direto na Doare. Legal. Não precisa, cara, tudo ali. Então ele consegue centralizar todas as operações de captação dele Facilita bastante. e já integrado com o relacionamento com os doadores, porque a gente vai ter essas ferramentas, entendeu? Então a gente já tem o básico ali dessa régua de automação, mas a gente vai investir para tornar ela um pouco mais avançada. E a gente não tem a pretensão de substituir grandes ferramentas de e-mail marketing, WhatsApp, né, de automações assim, mas a gente quer entregar o básico bem feito que provavelmente pelo menos as operações de captação vão acabar optando e falar, ó, a gente não quer mais usar a ferramenta, a gente quer usar a Doare porque a gente Tá centraliza tudo tudo ali. aqui, sabe? Então essa é uma visão estratégica que a gente está tendo e estamos confiantes que vai dar bons resultados aí. Legal. Estamos caminhando para o final aqui. É, Queria que você contasse uma história sua, de um aprendizado seu, que fez muita diferença na sua vida e que você poderia compartilhar com a gente. Boa.
Cara, ontem eu estava conversando com um amigo aqui em São Paulo, a gente almoçou, eu não se via há muitos anos, um amigo de longa data. Ele me conheceu na adolescência, 20 anos. E eu estava falando, para, que louco, né? As primeiras iniciativas que a gente teve era uma coisa muito informal de engajar adolescentes e jovens para sensibilizar de um olhar para a comunidade, para Uhum, entender, cara, o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. E num contexto, às vezes, de igreja, você acabava ficando meio que fechado ali na igreja e você não fazia nada pelo entorno, sabe? Tá vendo? Então, isso me incomodava muito. uhum, E aí foi quando a coisa começou a acontecer comigo, esse movimento de, cara, de enxergar que talvez a minha vida ela seja mais relevante fazendo algo de bom. E no começo eu não sabia muito bem aonde ia dar, mas, cara, o primeiro ponto foi acreditar nessa visão. uhum, Tipo, meio que me conectar com esse eu interior, assim, sabe? Acredito muito em Deus, então acredito que foi ali uma visão de Deus pra minha vida. E no começo a gente vai tateando, não vai entendendo muito bem onde dá, e cara, a visão foi ganhando uma forma e do nada eu tive uma visão grandiosa, entendeu? Uma visão muito grandiosa de falar, cara, eu posso sim ser relevante dentro dessa área específica, que é no terceiro setor no Brasil. Na época eu nem entendia que essa visão ia culminar para doações e sim, tal, mas fui seguindo esse movimento, né, essa paixão, essa coisa, essa chama que vem de dentro. E, cara, então eu acredito muito nisso. O primeiro ponto é, cara, acredite na sua visão, uhum, nessa visão grandiosa que muitas das vezes a gente vai se deparar com um monte de gente falando, cara, você tá maluco? Eu sim, lembro a primeira vez que eu falei pro meu amigo, tipo, cara, eu quero profissionalizar o terceiro setor. Eu nem sabia muito bem o que eu tava falando ali. sim, Ele pegou malzão, ele falou: "Mano, pô, cara, estamos falando de solidariedade, generosidade, terceiro setor que faz o bem. Você vem com uma visão meio que de mercado pro negócio". Mas enfim, eu acho que é essa essência da visão. E eu uhum, acho que todos os que têm uma conexão com os empreendedores é isso. Visionário, né? Você às vezes não entende muito bem o que vai dar lá na frente, mas foi algo muito, cara, tem que ir pra cá, tem que ir pra cá, tem que ir pra cá, e você vai passando por dificuldade. Pô, cara, pensei em desistir trocentas mil vezes. sim, Teve quando eu me mudei a primeira vez aqui pra São Paulo, né? Ainda nessa fase de crescimento da Doari, que eu tive que fazer os meus corre, cara, eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus aqui em São Paulo. Eu ficava andando, fazendo corre Paulista Faria Lima a pé. Às vezes eu caramba, andava a Teodoro Sampaio ali direto em reuniões e tal, não sei o quê, no corre mesmo, porque, cara, é isso, sabe? Então, acho que o primeiro ponto é esse, a visão e acreditar. uhum, Acreditar nessa visão que vem de dentro, que às vezes não faz sentido, mas ao longo do tempo eh, a gente vai vendo que vai dando certo, sabe? E o segundo ponto eu acho que é a capacidade de fazer, cara. Vai pra cima e faz, né? aham, Tem que. Acho que todo empreendedor, ele é aquele cara, é o fazedor. No começo é você que faz tudo, cara. tudo, E hoje, com as facilidades de tecnologia, cara, pô, a gente consegue criar uma série de coisas low code, no code. Você tem, pô, as ferramentas de LLM aí para te ajudar. sim, Puta, muita coisa, cara. Então, eu acho que a gente que começou há 15, 20 anos atrás, né, até como adolescente e tal, era mais desafiador. Hoje, putz, meu, é mais viável, né? você consegue viabilizar e fazer um produto, tirar com muita facilidade sua ideia do papel. Tira a ideia do papel e vai pra cima, Sim, executa, sabe? Então eu acho que eu colocaria esses dois pontos aí. Primeiro, acreditar na sua visão e segundo, cara, vai pra cima e faz. legal. Bom, Felipe, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer conhecer a tua história e a história da Duari, os tropeços, os acertos e foi muito divertido e foi muito elucidativo e educativo para mim. Então, queria te agradecer em nome da Fundação Waduane e espero que a gente se encontre por outros lugares e em outros projetos por aí. Prazer, cara. Muito obrigado mesmo. Foi riquíssima oportunidade, bem legal. É sempre bom poder falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Eu acho que
é um setor que acaba tendo muitos preconceitos às vezes. Eu acho que é uma oportunidade legal para as pessoas ouvirem visões diferentes, né, de quem está dentro mesmo fazendo acontecer. Obrigado Maravilha. mesmo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a você também que está assistindo. Estamos terminando mais um episódio aqui da temporada de podcast da Fundação Odawane. E até a próxima. Obrigado.